Esse podcast é um patrocínio da Sults, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da ABF, o Fala Franchising. Meu nome é Maurício Costa, eu atualmente coordeno a Comissão de Estudos Jurídicos da ABF, sou advogado, sócio do escritório Morse Advogados Associados, e hoje a gente vai falar de um tema bastante importante no nosso mercado de franchising, que é a circular de oferta de franquia, que a gente chama de COF. Né? Para desenvolver aqui esse tema, eu tenho dois convidados, dois grandes advogados, grandes amigos, André Euríquio, do AOA Advogado, sócia já há muitos anos no mercado de franquia, o André Arruda, gerente jurídico da Essilor Luxótica, tá? Que, dentre outras marcas, é detentora da marca da Óticas Carol. Tá? Dois grandes amigos aqui que vão trazer uma série de insights a respeito desse tema super importante que a gente tem no nosso mercado. Bom, pessoal, só contextualizando aqui, o que é a circular de oferta de franquia? É um documento estabelecido por lei que o franqueador precisa entregar para o candidato à aquisição da franquia com uma antecedência de pelo menos 10 dias antes da assinatura de contrato, antes do pagamento de qualquer taxa à franqueadora ou qualquer outra empresa por ela indicada. Tá? Vou colocar aqui umas questões para vocês, para a gente desenvolvendo esse tema, né, e tratando aqui da circular de oferta. Primeiro, queria saber de vocês dois, na visão de vocês, qual que é o papel da circular de oferta de franquia no mercado de franquia, no nosso sistema de franquia? Pergunto primeiro aqui para a Andréia. Olá, Maurício, André, é um prazer estar aqui. A circular de oferta de franquia, apesar de ser um documento que vem por exigência da lei do franchising, ela deixou há muito tempo de ser um documento jurídico, uma obrigação legal. Ela é realmente um documento que permite que o franqueador dê mais transparência, mas, acima de tudo, dê mais informação. São muitas informações, por vezes técnicas, que no processo de seleção daquele franqueado, no processo de entrevistas, não aparece. Então, chega um determinado momento que precisa ter um pouco mais de formalidade na entrega das informações, de ter informações mais técnicas. Então, a lei de franquia, ela trouxe essa obrigação, né, de informações mínimas, mas também um pouco mais técnicas, um pouco mais formais, que coroa aí esse processo de entrevista, de seleção e que formaliza, então, a proposta da franqueadora para aquele candidato. Perfeito. E você, André? Maurício, primeiro, muito obrigado pelo convite, agradeço a ABF, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema, dividindo aqui com a Andréa. E eu costumo brincar que, resumindo, né, a COF ela é uma espécie de ressonância magnética, né, da rede. Então é um exame aí, talvez um dos mais completos da medicina, que ele mostra, a COF ela mostra tudo que tem por dentro daquela rede, ou deveria mostrar pelo menos, né? Então, todas as informações necessárias ali para o candidato tomar uma decisão de ingressar na rede, praticamente está na COF. Então, se ele fizer uma leitura completa, debruçar ali naquele documento, com um apoio, obviamente, até de um advogado para esclarecer algumas dúvidas técnicas, porque tem algumas COFs que são muito técnicas, eu acho que ele vai tomar uma decisão ali muito assertiva se aquela rede foi feita para ele, tem o perfil ou não para ele investir. Então, é o documento principal ali para a tomada de decisão sobre o investimento numa determinada rede de franquia. Muito legal o teu posicionamento, né? Comparando aqui com uma ressonância magnética. Acho que foi bem feliz essa comparação, porque realmente é a oportunidade que a franqueadora tem, né? A oportunidade e obrigação de apresentar um retrato do negócio dela, da rede. E, obviamente, com isso, gostei da tua fala, André, que você usa a própria COF como um filtro do perfil de franqueado que você quer ter dentro da tua rede. Interessante isso, né, Andréa? É muito bacana essa tua visão, André, porque num primeiro momento o candidato se interessa
né? E quem faz a entrevista, quem busca informações é a franqueadora. Né? Então ela busca saber quem é aquele franqueado, tem uma série de formulários, muitas vezes, né, para o franqueado preencher. Mas chega um momento que a informação que o franqueado tem, ela é pública, ela é popular, é aquilo que ele encontra, né, no próprio negócio da franqueadora, mas não sabe por dentro como realmente a coisa funciona. Então a circular, ela traz isso, essa ressonância mesmo, esses dados que muitas vezes passam desapercebido, mas que a gente precisa saber, né? O candidato precisa ter acesso. Então, é muito interessante e verdadeira essa tua visão. E o candidato... É uma entrevista, eu sempre digo, né? É uma análise mútua. Tanto o franqueador está fazendo a entrevista com o franqueado, como o franqueado também está selecionando as marcas que ele, né, tem interesse. Então, ter acesso à circular de oferta de franquia realmente traz um raio-x daquela marca, né? E também permite dar um filtro, né, naquele candidato, porque o candidato que vê aquele nível de informação, talvez aquela maturidade ou imaturidade com base nas informações que são apresentadas também, né, a franqueadora já começa a perceber se ele está alinhado ou não com a cultura da empresa, porque a circular, ela traz muito isso. Quem é a empresa, mas qual é aquela cultura, né? Até pelo layout da circular, pela forma como ela é entregue, a gente começa a perceber o perfil daquela marca. Então é muito interessante isso. É uma entrevista mútua. Eu acho que no final é uma seleção mútua. Né? É isso aí. Permite que a franqueadora também faça esse filtro na hora que ela percebe o tipo de análise que o franqueado faz. Tem muito franqueado que sequer lê a COF, né? A gente sabe disso. Isso é verdade, é um erro gigantesco, Pois né? Você está investindo o teu dinheiro, está investindo o teu esforço, o teu tempo. Você tem que, antes de tomar essa decisão, investir o teu tempo para realmente analisar se é aquele negócio que você almeja para a tua vida, né? Porque acaba sendo um projeto de vida, sem dúvida, né? A aquisição de uma franquia. A gente fala, eu acho que a primeira característica de uma franquia, assim, o candidato, ele tem que gostar do negócio, óbvio. Não é só sobre dinheiro, é sobre empatia. Ele tem que ter o mínimo de afinidade com aquele negócio. Então, a primeira análise é muito externa. Né? Ele gosta da marca, ele gosta do produto, ele gosta do serviço, ele adquire aquilo. Já está alinhado com aquilo que ele vê por fora. Mas ele não sabe o que se passa por dentro daquela franqueadora. Né? Então, é muito importante entender e ler com muito cuidado essas informações, como o André falou, com a ajuda de quem for, da família, do contador, do advogado, de quem tem mais experiência, porque é riquíssima, é de muito valor o conteúdo de uma circular de oferta de franquia. Perfeito. André, me conta um pouco, lá na Essilor Luxottica, tá? Vocês utilizam essa circular de oferta como uma ferramenta de alinhamento de expectativa com os futuros franqueados? Com certeza, Maurício. Já durante as entrevistas, né, é um documento ali de apoio e de suporte até para os próprios profissionais ali da área de expansão que estão passando as informações para o candidato. Como o André falou, vocês falaram, é um documento riquíssimo que tem inúmeras informações. E no processo seletivo, até o candidato ele tem a oportunidade de, inclusive, ir até uma loja própria para conhecer a operação. Né? O que a Andrea falou sobre cultura é extremamente importante, porque ele não vai conseguir descobrir a cultura só lendo a circular. Né? Ele precisa ir na operação, ele precisa conhecer ali, antes de tomar decisão, principalmente conhecer talvez até os problemas. Né? O que ele vai enfrentar de dificuldades no dia a dia da operação do negócio. Então, a gente dá a oportunidade dele visitar uma loja, passar um dia numa loja própria, para poder ver como que funciona, quais são as dificuldades ali do dia a dia que os colaboradores, os funcionários ali enfrentam, e tomar decisão. Será que é isso que eu quero fazer todos os dias daqui para frente? Né? Tá aqui na loja, investir meu tempo aqui, investir meu dinheiro nesse negócio, né? Porque nem tudo é só sucesso, é só coisa boa. Tem as dificuldades do dia a dia como qualquer outro negócio. Então já é uma oportunidade que ele vai ter durante esse processo de entrevista, durante o processo de leitura da COF, de também vivenciar ali um dia numa loja própria. Isso era uma prática antiga, né, Maurício? O test Sim. drive nas franquias. Isso era uma coisa que logo no começo do franchising aqui
se permitia muito, até se incentivava, né, fazer essa como um prática, test drive, né? test drive. Passar 1, 2 dias, algumas horas. E isso acabou, enfim, né, tendo menos prática ao longo dos anos, e eu sinto, nossa, pela sua fala, que isso voltou, e eu fico muito feliz em ouvir isso, porque realmente, assim, a COF, ela é muito rica em informação, mas a prática, né, o papel aceita tudo, e a gente vai discutir aqui um pouco, né, o tipo de informação que vem, então tem muita informação, mas você confrontar essas informações com aquilo que está na prática é também uma obrigação daquele candidato, Sim. né? E da franqueadora também, ver se aquilo que está sendo declarado e informado na COF está sendo realmente praticado na ponta, né? E a gente vê muito isso. Poxa, uma leitura dinâmica, quando, né, vai ver lá na ponta, não é exatamente dessa forma, de lado a lado, né? Uhum. Nesse sentido, André, eu acho que uma das informações mais ricas que pode ter numa COF são os contatos dos franqueados, né? E principalmente dos que saíram. E também das ações que tem ali, né? Para o franqueado, para o candidato ter a oportunidade de conversar com quem está lá, com quem está na rede hoje, e aí ele listar, ele pegar desde o grande franqueado, né, que tem várias unidades, até o franqueado menor, que tem uma unidade, do franqueado que está em shopping, do franqueado que está em rua, e dos franqueados que saíram recentemente, né? E ele pegar diferentes pontos de vista de cada um dessas pessoas, desses franqueados, e aí formar a decisão dele de forma bem sólida. Então, por que um franqueado tem um grande sucesso aqui na rede? O que ele fez? O que eu preciso fazer também para ter um sucesso aqui? O pequeno franqueado, né? Por que ele não cresce? Por que ele não expande? Por vontade própria, por alguma dificuldade? E os que saíram, por que saíram? Né? Foi algo que a franqueadora deixou de dar suporte? O que aconteceu para ele ter tomado a decisão de sair do negócio? Então, eu acho que ele vai ter diferentes pontos de vista, e isso vai ajudar ele a tomar uma decisão mais acertada possível para saber se aquele negócio é para ele. E também conhecer a cultura, né? Com base nessas conversas que ele vai ter com esses franqueados e ex-franqueados, ele vai entender como que é o negócio no dia a dia, né? Então, acho que é uma oportunidade que ele tem e deveria fazer, né? Não sei se fazem na prática, mas deveriam fazer. Se eu fosse investir numa franquia, seria a primeira coisa que eu ia fazer. Mas eu acho que é algo que na leitura não tem, e é só na conversa que ele vai conseguir confirmar, que a Andrea falou, se aquilo que está na COF realmente é aplicado na prática. Concordo plenamente com você, André. Assim, sempre quando alguém me procura, né, aquela pergunta clássica que todos nós já recebemos: puxa, quero comprar uma franquia. Qual franquia é boa? Qual franquia que dá dinheiro? É um clássico, assim, gente, né? depende, né? Qual é a tua aptidão, né? Que tipo de negócio que você se vê administrando, né? E o que eu sempre recomendo, poxa, óbvio, você quer investir num negócio, você está prospectando 1, 2, 3 negócios, pede a circular de oferta de franquia, e a primeira coisa, entre em contato com franqueados, com ex-franqueados. Tome cuidado, porque se você falar com meia dúzia de franqueados daquela rede, eles falarem que tudo é mil maravilhas, já desconfie, porque nenhum negócio é mil maravilhas, né? Todo negócio tem suas dificuldades, tem seus problemas, pode melhorar, né? Então, acho que essa é uma das informações que a lei colocou para o franqueador, que é das principais que o candidato tem que ter acesso. Né? E muitos têm vergonha de ligar para os franqueados da rede. E se soubessem como o sistema de franquia é generoso, né? As franqueadoras, elas dão muitas informações, mas os franqueados da rede também. Por quê? Porque eles estão, é óbvio, quanto mais gente e gente boa entrar para a rede, qualifica melhor. Melhor. Então, os franqueados atuais, eles têm muita simpatia em atender candidatos. É óbvio, tem sempre um ou outro franqueado que é mais eloquente, fala melhor, né? Então é um prazer, gosta muito de conversar, bater papo. Mas, de uma forma geral, os franqueados, eles dão informações mesmo. E não tem por que não dar. Né? Não é um concorrente que está entrando, é realmente alguém para reforçar
aquela marca, a atuação, a própria franqueadora e o próprio negócio daquele franqueado. Então, o sistema de franquia, de uma forma geral, eu vejo como isso, é muito generoso no compartilhar de informações, né? Então, não deixar de procurar os franqueados da rede, mesmo aqueles que foram desligados, que é uma informação obrigatória, para realmente ter bater essas informações, né? E bater as expectativas, né? Você gostou do treinamento, você achou que você foi bem capacitado, você recebeu manuais, era digital, você buscava no link, era físico, como é que é na prática? Porque nem sempre esse nível de detalhe está lá dentro da circular. Perfeito. Andréa, óbvio, não vou te pedir para você detalhar o que está escrito na lei, né? Mas que tipo de informação, né, que a lei de franquias estabelece como obrigatória para ter na circular, tá? E dentre essas informações, e aí também coloco a pergunta para o André, fora a relação de franqueados e os desligados, quais informações que vocês entendem que são mais relevantes, mais importantes ter na circular? Olha, hoje a lei de franquia, a lei atual, ela elenca lá 26 itens que obrigatoriamente uma franqueadora é obrigada a informar para todos os candidatos, tá? São informações da franqueadora, então a história dela, a experiência, o que ela oferece, o que ela exige, quanto ela cobra, né? Informações daquela franqueadora, informações do negócio, qual é o investimento, qual é a sua área de atuação, se tem alguma exclusividade, que negócio é o seu, é um negócio delivery, é um negócio físico, é um negócio digital, hoje, né, nós temos várias franquias digitais, é uma micro franquia, qual é o perfil do franqueado que aquela franqueadora está buscando, ou seja, são várias informações, inclusive o pré-contrato, se ela trabalha com pré-contrato, e a minuta do contrato de franquia que aquele candidato vai assinar. Então, você vê, tem uma riqueza de informações muito grande naquela circular de oferta de franquia e que tem que ser cumprida. Não pode omitir e não pode mentir. Por isso que a gente sempre está de olho de checar se as informações realmente são atuais, principalmente, né, e verdadeiras. E eu acho que o papel da franqueadora realmente é dar essa transparência. Então, não dá simplesmente para omitir informações e realmente a lei foi bastante feliz em dar uma série de detalhamentos daquela franquia para que o candidato tenha uma gama de informações, como o André bem colocou, né, e possa analisar com profundidade. A lei de franquia exige, ela concede 10 dias, no mínimo, para aquele franqueado, para aquele candidato ler essas informações. Por quê? Porque é muita coisa que tem dentro nessa circular de oferta de franquia. E, principalmente, são informações confidenciais daquele negócio. Né? Então, você é obrigado a abrir sua lista de fornecedores, como é feito o abastecimento, sua lista de franqueados, o balanço daquela franqueadora. Então, são informações de caráter, né, mais do que confidenciais, são sigilosos. Então, você não dá para qualquer candidato aquele nível de informação. Tá? Então, de fato, é para candidatos que têm interesse naquele negócio e que buscam informações mais detalhadas. Então, a lei de franquia garante aquele nível de detalhamento com essas 26 informações, pelo menos. E tem lá 4 ou 5 que eu reputo assim, mais interessantes para que o franqueado foque, que é justamente a parte de investimento, a parte de pagamentos e a parte do território. Né? Porque com isso você consegue fazer uma avaliação um pouco mais financeira e de negócio, né? Se você está procurando um negócio para investir, para ter lá ao longo de mais de 5 anos até. Então, as informações financeiras são realmente bem importantes. Perfeito, Andréa. Queria aproveitar o gancho que você falou de confidencialidade de informações e de momento de entrega da circular de oferta. Aí eu pergunto para você, André, lá na Óticas Carol, qual que é o rito que vocês seguem para a entrega da circular de oferta? Quando que vocês entregam? Né? Considerando que você está realmente abrindo o coração aí
da franqueadora, né? Uma série de informações, por exemplo, a relação de fornecedores da rede. Com certeza, Maurício. É um documento, como a André falou, confidencial, né, que inclusive no nosso tem uma cláusula de confidencialidade quando a gente entrega. Então, o candidato ele assina 2 páginas, né? Uma primeira ali que ele recebeu e a segunda que ele declara ali que ele se compromete com a confidencialidade do documento. A gente, a COF ela é gerida pela área de expansão, né? Acho que acredito que na maioria das redes, pelo menos a expansão é quem fica com essa atribuição de entregar para o franqueado. Com relação ao melhor momento, é quando de fato o negócio está caminhando para ser concluído, né? Então, depois que o candidato já teve algumas entrevistas, recebeu algumas informações já financeiras, isso acaba praticamente sendo público, né? Tem no site da franqueadora os valores estimados, né, de investimento, de retorno. Então, depois de algumas conversas, algumas entrevistas, aí o candidato demonstrando o interesse de fato de entrar naquele negócio, apresentando um projeto também de expansão, né, porque lá na Óticas Carol, pelo menos, prioriza-se franqueados que queiram ingressar, mas já com projeto de expansão, já com 3, 4, 5 lojas, né, ao longo do prazo. Então, a gente quer franqueados que fiquem por muito tempo na rede e cresçam lá dentro, né? Então, quando ele já apresenta esse projeto, já tem um entendimento dos 2 lados de que vai caminhar, né, tem tudo para caminhar para concluir o negócio, para ele ingressar na rede, aí sim é entregue a circular de oferta de franquia. Aí ele vai fazer a leitura completa, muitas das informações que estão na circular ele já recebeu, mas boa parte não. E aí ele vai tomar a decisão dele se ele vai seguir ou não. Aí ele tem a oportunidade de ligar, enfim, e tomar a decisão. Então, não é num primeiro momento, né? Acabei de conhecer o André que quer investir lá na feira da ABF, toma aqui a minha circular e leva para casa. Não, então tem primeiro aí, vamos brincar, né? Uma fase de namoro ali, de flerte, para depois ir para o casamento. É isso aí. Quando pede em noivado, aí você entrega a circular de oferta. É isso aí, tá certo. E você brincou com a história de entregar a COF na feira, né? A gente, infelizmente, já viu isso acontecer. E é óbvio que é algo impensável. Você não vai sair distribuindo a circular de oferta de franquia como se fosse um panfleto. Né? Um panfleto, né? Você tem uma série de documentos... documentos não, mas instrumentos de marketing que você pode utilizar com informações sobre a rede e tudo, mas não entregar uma circular de oferta para quem você não tem a mínima sinalização de que vai ser teu franqueado, né, Andréa? Exatamente isso. A gente percebe essa ânsia de muitas franqueadoras de acelerar o processo de contratação de novos franqueados e para cumprir esses 10 dias de prazo que a lei exige, acaba atropelando o próprio processo de seleção e entregando a circular de oferta de franquia, assim, aleatoriamente. Isso é um perigo enorme, porque eu vou contar uma coisa para vocês, gente, quem tem mais interesse nessas informações, além dos candidatos, é a concorrente. É isso aí. Então, assim, se isso cai também nas mãos de alguém que não tem lá muito cuidado com essas informações, tem muito negócio cujo segredo daquele negócio está dentro da circular de oferta de franquia. A alma, né, do negócio está lá dentro. E não é só fornecedor e franqueados, é muito da descrição do negócio. O tal do know-how, né, tá lá, tem muita coisa que está lá. Então, de fato, a gente não incentiva essa entrega. O que se pode fazer para esses eventos de comercialização de franquia, de feiras de franquia, é preparar um panfleto, até uma mini circular, mas sem ter esse caráter oficial de entrega de circular de oferta de franquia. Faça um documento mais de propaganda, de marketing, de divulgação de informações que são públicas, que qualquer pessoa pode pegar, está lá no site, né? Mas a gente já vê muitas empresas acelerando esse processo e de verdade, na nossa prática, acho que o Maurício também vê isso no escritório dele, traz muito problema. Traz, porque essa precipitação ela tem um custo, né, no final de desânimo e de realmente trazer para dentro candidatos que não têm o menor perfil e que não teve essa oportunidade de participar do processo de seleção.
É isso aí. Tem que tomar cuidado para não transformar a coffee como um item de um checklist, né? Exato. Checklist, entreguei, vamos para a próxima etapa. Não é isso. É o documento mais importante do negócio. Então tem que tratar ele com a importância, com o tamanho da importância dele. Então, muito bem colocado por você. Tem vários outros meios, né, de informar ali os candidatos com informações básicas que ele precisa saber para ter o mínimo de interesse, né, em evoluir ali nas conversas, do que propriamente entregar a circular só como um item ali de cumprimento legal, né? Ah, vou cumprir os 10 dias, vamos para a próxima etapa. Não. Eu queria até complementar a tua fala, que você, né, colocou tão bem esse passo a passo da entrega da coffee. Assim, quando você entrega uma coffee, não tem surpresa nela, porque assim, muitas informações já foram dadas para o candidato, seja, né, a nível público, seja durante o processo de seleção daquela franqueadora. Então, isso sim acelera, né, os 10 dias. É você entregar uma coffee com praticamente todas as informações, ou uma boa parte das informações, já fornecida em conversas, em entrevistas, em oportunidades que antecederam até a formalização da entrega da coffee. Então, a entrega da coffee, realmente, ela coroa esse processo e não deve ser uma surpresa. A pessoa não sabia que vocês trabalhavam dessa forma, mas foi dito ao longo, né, do processo de seleção. Então, é muito mais fácil você negociar e assinar um contrato de franquia de uma coffee cujas informações vêm sendo dadas ao longo do processo de seleção, do que justamente, né, receber sem ter essas informações prévias e ficar lá surpreendido com aquela cultura daquela empresa ou com o nível de informações. Então, realmente, as informações da coffee não tem que ser uma surpresa para o candidato. Concordo. Elas já foram, né, trabalhadas e desenvolvidas até pela equipe de expansão ao longo do processo de seleção. Perfeita a tua colocação, Andréa. Queria falar um pouco agora com vocês dois sobre as informações financeiras que devem estar na circular de oferta de franquia. Vocês já devem ter se deparado também com esse questionamento, né? Puxa, eu preciso colocar na circular de oferta de franquia uma simulação do DRE do meu negócio franqueado, o negócio que eu estou franqueando. Que informações que efetivamente a lei estabelece que precisam estar na COF, André? Ela fala sobre o investimento inicial ali, né, que inclui a montagem da loja, as taxas ali que o franqueado tem que pagar, capital de giro, estoque. Então tem uma série de informações financeiras que precisam constar na COF. Mas eu acho que, eu queria pontuar aqui que é muito importante, Maurício, que fique claro para o franqueado que aquilo é tudo estimativa. Né? Então é estimativa com base numa loja localizada num shopping center de um tamanho de 50 metros quadrados. Então, é um número baseado na média de faturamento dos últimos 12 meses da rede, né? O retorno do investimento, o faturamento médio. Então, tudo estimando, porque a gente sabe que vai variar muito de local para local. Né? Vai variar o quanto que vai ser o custo total de ocupação, por exemplo, da loja que o franqueado pretende montar. Se ele tiver um custo total de ocupação muito alto, obviamente que o retorno dele vai demorar mais para ele ter, ou a lucratividade dele vai ser menor. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado e deixar claro na COF e nas conversas que é tudo estimativa. Mas a lei, ela traz ali, ela exige as informações sejam muito completas do ponto de vista financeiro, para o franqueado saber exatamente, eu tenho uma noção do quanto que ele vai precisar minimamente, e acho que é bom a gente sempre trabalhar também com números mínimos, né? Que ele vai precisar investir naquele negócio. Então, se a gente fala que o investimento que ele vai precisar fazer numa determinada franquia, vamos supor, de R$500 mil, é o mínimo. Ele não pode tomar ali como base que ele vai gastar aquilo. E depois ele se surpreender quando ele viu que ele já gastou praticamente o dobro, né? E achar que ele foi enganado porque na COF estava uma informação divergente. Perfeito, André. Acho que um ponto que você falou aqui que é bastante importante eu preciso apresentar uma estimativa e balizar. Então, assim, olha, a estimativa é de R$500 mil no total, né? Mas é para montagem de uma loja de 40 metros quadrados na rua, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe, custo de obra em shopping center
é mais alto. Uma coisa é eu construir uma loja numa cidade do interior de São Paulo. Outra coisa é eu construir na capital. Os custos são diferentes. Então, queria ouvir um pouco você, Andréia, mas da importância de se passar essa clareza para o candidato e assim não subestimar o investimento, porque eu acho que isso a gente já viu muitas vezes, e você passa uma expectativa para o franqueado de que, puxa, não, olha, meu investimento aqui é até 500 mil. E aí, no meio da montagem da unidade, ele vê que ele vai precisar de 700. E não tem esse dinheiro muitas vezes. Tem o fator empolgação, né? Como qualquer reforma de casa, às vezes, né, o candidato lá, o franqueado, acaba se empolgando e saindo um pouco do orçamento que a franqueadora estimou. Mas eu acho que tem algumas questões aqui que são super importantes a gente levantar. Primeiro, a experiência da franqueadora conta muito nessas horas. Então, uma franqueadora com mais maturidade, que tem um projeto de expansão já há muito tempo, com várias unidades implantadas, ela consegue dar estimativas um pouco mais balizadas, não precisas, balizadas pela experiência dela e dos franqueados da rede nessas questões de reforma, de investimento, de custo, de estoque, né, até de faturamento. Ela tem essa visão periférica, né, dos valores envolvidos no negócio dela. Eu sempre digo que uma franqueadora ela tem que conhecer o negócio dela profundamente. E o negócio dela é também o negócio dos franqueados. Então, ter esta visão do quanto custa lá na ponta, quais são os resultados lá na ponta, ela pode trazer essa informação e ter uma visão, enfim, mais experiente dos valores envolvidos naquela franquia. Uma franqueadora que está começando, uma franqueadora que tem pouca experiência em expansão, ela tem ela tem que apresentar números mais conservadores, porque ela não tem essa experiência de implantação e operação de unidades franqueadas. Então, concordo plenamente com a André, ela tem estimativas, né? Ela tem projeções, mas ela não tem a propriedade dos dados lá para poder garantir que vai acontecer isso na ponta. Então, também a gente precisa olhar para esses números e para esses valores que a lei obriga a divulgar com essa ressalva. Então, sabe, muitas franqueadoras inexperientes ou com pouca experiência, querendo, né, entrar no projeto de expansão de uma forma mais agressiva, elas acabam apropriando esses números como se fosse verdade. E a gente sabe que tem que ser bastante cauteloso, principalmente porque um projeto de expansão não é feito de forma orgânica perto de casa, né? Ele também é feito, às vezes, de uma maneira oportunista, no bom sentido, de que vem alguém de outra cidade ou de outra região querendo levar aquela marca, aquele negócio para outros lugares, e que a franqueadora não tem número local. Não tem, ela justamente conta com um parceiro local para trazer essas informações, qual é o custo da reforma por metro quadrado aí na sua região, qual é o valor de locação na sua região. Ele não sabe, ele não tem, e talvez tenha até optado pelo sistema de franquia para contar com um parceiro local. Então a gente tem que olhar esses números com muita reserva. Tá? Muita reserva. São informações obrigatórias, a lei exige que a franqueadora dê estimativas, então o franqueado tem que entender que são valores estimados. E para ele entender, desculpa a parte, mas tem que estar bem claro na circular que é uma estimativa. Sem dúvida. Né? Tem que ter um disclosure a respeito disso, que esse valor pode variar de acordo com a região onde o negócio vai ser implantado, veja, o próprio imóvel, né? Uma coisa é eu pegar, por exemplo, em shopping center, uma loja que já está pronta lá, que já tem, já foi ocupada, né? E fazer uma reforma. Outra coisa é eu pegar uma loja no Shell que não tem nada, não tem nem ar-condicionado, eu preciso fazer tudo do zero. Ontem eu estava num grande shopping aqui em São Paulo acompanhando uma empresa que está optando por expandir através do sistema de franquia. E a gente falava, olha, assim, o ponto aqui no corredor principal não é igual ao ponto aqui no corredor principal que está lá na escada rolante.
que não é igual ao corredor secundário, que não é igual ao piso de cima. Então não adianta você querer dizer para o franqueado que lá naquele shopping X o valor do ponto é Y. Então é muito difícil você estimar investimentos, né, com base em reforma de ponto que você não sabe nem o quanto vai ser cobrado lá depois, como aluguel, por exemplo. Então, por quê? Porque a lei fala para montar, para inaugurar e para operar. Perfeito. Então, Perfeito. são várias fases do projeto de implantação, né, que a lei obriga você a dizer os valores envolvidos. Então, realmente tem que olhar esses números com bastante reserva e declarar realmente expressamente em letras garrafais lá, que são estimativas baseadas na experiência da franqueadora, numa loja de X metros, na cidade tal, ou no local tal. Maravilha, Andréa. Bom, aqui, ainda falando dessas informações financeiras, acho que uma coisa que a gente precisa também esclarecer quando a lei estabelece que o franqueador precisa juntar balanço e DRE, tá? É o balanço e DRE da franqueadora, correto, André? Correto, perfeito, Maurício. E tem um porquê, né? Tem um propósito. O franqueado, o candidato, ele precisa entender a saúde financeira daquela franqueadora. Né? Como que aquela franqueadora tá evoluindo nos últimos 3 anos, né? Salvo engano, são 3 anos que a gente precisa... são 2 anos, né? Que a gente precisa juntar. Então, ele vai ter a oportunidade de visualizar a evolução da saúde financeira daquela franqueadora e saber como que ela tá. Será que eu vou investir meu dinheiro numa franqueadora saudável, que está com as suas finanças e suas contas ali em dia e bem estruturadas, ou é uma franqueadora que está balançando, a gente não sabe, aí está passando por alguma dificuldade. Então é fundamental ter essas informações financeiras da franqueadora na COF. E aí também, só levando um pouquinho para além, né, da sua pergunta, quais são as empresas ali que integram também o grupo? Não só a franqueadora, né? Porque uma franqueadora ali, muitas vezes, ela tem uma série de outras empresas ali que fazem parte da cadeia, né? Tem uma empresa fornecedora, tem uma outra empresa que presta algum tipo de serviço. Então, em que pese a COF não traga a exigência de ter o balanço dessas outras empresas do grupo, eu acho válido também o candidato pedir e analisar esses números, que muitas vezes a franqueadora está super saudável, mas tem outras no grupo que não estão tão bem assim. Então é importante ele ter a oportunidade de ter contato com esses outros documentos das outras empresas ali que pertencem àquela cadeia. Perfeito, André. E muitas vezes aquela empresa que opta pelo sistema de franquia, ela não tem uma empresa franqueadora. E realmente muitas operações tem-se sugerido que ela constitua uma empresa separada só para cuidar do projeto de expansão e da gestão da rede franqueada, e aí é criada uma empresa unicamente franqueadora. E muitas vezes essa empresa não tem balanço, acabou de ser inaugurada. Isso não quer dizer que ela não deva declarar exatamente isso. Olha, eu vou apresentar aqui meu balanço de abertura, por exemplo, porque eu acabei de ser constituída, mas eu acho que nessa linha que você está colocando, somos uma empresa de 30, 40, 2 anos de existência, né? Somos uma indústria, comércio, fornecedora, representante, enfim, o que quer que seja. E daí essa importância de contar a história da franqueadora, né? E apresentar os balanços dessa franqueadora que eventualmente é recente, ou da empresa mãe, que a gente chama, que agora aderiu ao sistema de franquia, e que tem lá a atividade de franqueadoria, apresentar os balanços, seja ele qual for. Né? Os balanços e as demonstrações financeiras, elas trazem realmente com muita propriedade. Eu sempre chamo alguém para ler balanço comigo, porque eu sou advogada a ponto, como dizer por aí. Então, eu acho que precisa ter uma visão financeira, econômica na análise desses números. Maravilha, Andréa. Para fechar esse tema aqui da parte financeira, né? Acho que é um ponto importante para a gente também colocar aqui, que é a divulgação para o candidato à aquisição da franquia de uma simulação de resultado, de DRE que ele pode ter na operação daquele negócio, né?
acho que vocês também já passaram por isso, né? O franqueador fala, puxa, mas eu não posso divulgar isto, porque não está estabelecido na COF que eu tenho que divulgar um DRE simulado de uma unidade minha. Sim, não é obrigação legal, né? Mas quem vai adquirir uma franquia, uma das grandes perguntas é: quanto eu vou faturar, franqueador? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou lucrar? Então, assim, posso apresentar essas estimativas? Né? Eu diria que devo, queria ouvir vocês. E quais os cuidados ao apresentar essa estimativa para um candidato, Andréa? Eu acho que durante muitos anos a gente bateu nessa tecla dizendo não é bacana apresentar, não deve ser apresentado, né? Você vai se comprometer com esses números. É fato, esses números são, eu diria assim, a pá de cal para aquela decisão daquele franqueado, né, se vai ou não entrar. Ele quer saber qual é o número final, ele quer saber qual é a última linha. Então, volto a dizer, as franqueadoras mais experientes, elas têm uma condição melhor de apresentar uma simulação de DRE. Acho importante que, se ela tem essa segurança, né, e o candidato participa da elaboração dessa simulação, porque, de novo, muito vai depender do que se espera lá na ponta, quantos funcionários, você vai fazer parte da equipe franqueada ou não, você vai, né, contratar tudo, qual é o valor do metro quadrado, quanto você acha que vai pagar de locação lá, trazer o franqueado para ajudar a fazer essa simulação, né? E como toda simulação, alguma coisa mais conservadora, outra mais moderada, alguma coisa mais arrojada, mas levando em conta que muito do resultado da operação depende do operador, né, do franqueado. Então, eu não tenho mais ressalva nisso, desde que a franqueadora entenda, e o franqueado também, que aquilo vai ser levado em consideração no desempenho daquela unidade, na decisão de compra daquela franquia. Então, Perfeito. Se você não tem segurança no dado, cuidado na declaração dessas simulações. É isso aí, perfeito, Andréa. Bom, estamos aqui caminhando para o fim do nosso podcast, e aí eu queria colocar algumas questões que envolvem o eventual não cumprimento da lei, né? Então, André, quais são as consequências que um franqueador pode sofrer, ou por não entregar a circular de oferta, ou por não colocar nela todas as informações legais, e ainda não observar o prazo dos 10 dias para a assinatura do contrato? É bem importante essa pergunta, Maurício, porque corre-se o risco do contrato ser anulado, né? O contrato de franquia, ele se declarado nulo. Então, um franqueado que ele comprovar que ele não recebeu a COF, o negócio dele foi mal sucedido por falta de informação, né? Então, acho que é importante a gente deixar isso claro também. Não é, meu negócio foi mal sucedido porque eu operei ele, né, de qualquer jeito e deu errado. Não, mas foi por falta de informação que ele deveria ter recebido, Então, corre-se o risco, né, dele comprovando isso, que ele não teve informação necessária, não recebeu a COF e o negócio dele foi mal sucedido, do contrato ser declarado nulo e ele ser indenizado por todo o prejuízo que ele teve investindo naquele negócio, né? Não só o que ele investiu, mas o que ele também eventualmente até deixou de ganhar. Enfim, todos os danos ali a franqueadora acaba tendo que ressarcir o franqueado. Então, é fundamental não só o prazo, né, dos 10 dias, mas também a veracidade das informações que estão lá. Não adianta nada eu cumprir o prazo, maravilha, lindo, e colocar um monte de informação ali que na prática não acontece. É aquela famosa frase, né, André? Se eu tivesse sido informado, se eu soubesse Exatamente. Dessa informação, eu não teria entrado na franquia. O clássico, André, do que você está falando é o investimento. Eu tenho 500 mil para investir, né? Se eu recebo uma COF que diz que eu vou investir até 400 mil reais, eu estou tranquilo. Agora, se o investimento for 700, 800, e aí, como é que eu faço? Vou recorrer a banco para completar o valor, já vou sair endividado, ou não vou conseguir ter um mínimo de capital de giro para tocar aquele negócio? É o que a gente, infelizmente, vê aí
muitas vezes acontecer, né, Andréa? Exato. Processos judiciais que envolvem a marca. Se eu tivesse tido a oportunidade de saber que essa marca teria que mudar porque estava envolvida num processo judicial, eu não teria entrado, né? Então, divulgue a informação. Eu acho que, acima de tudo, veracidade, transparência, dá segurança, dá credibilidade para aquela marca, para aquela franqueadora. É fundamental. Nos dias de hoje, com governança, com transparência, você não brinca mais, né? É isso aí. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, realmente, do nosso podcast. Eu queria pedir para vocês dois aqui, começando com a Andréa, para a gente fechar, né? Que conselho que você daria, Andréa, para um franqueador que está agora revisando a sua circular de oferta de franquia? Não entenda a circular como uma obrigação legal, entenda como uma oportunidade de você dar informações sobre a sua cultura, sobre o seu negócio, sobre o perfil de parceiro que você está procurando. Entenda isso como uma grande oportunidade de oferta mesmo, de um negócio, e faça bom uso dessa oportunidade, né? Não sinta como sendo obrigado a cumprir a lei, não é só isso. Então, aproveita essa oportunidade para dizer quem você é e fazer uma boa venda de franquia. Maravilha. E você, André? É isso. Seja transparente o máximo possível, né? Coloque informações realmente verdadeiras na sua circular de oferta de franquia. Dê uma atenção especial ao perfil do franqueado que você deseja para sua franquia, que você exige que ele tenha, né? Tanto em termos de qualificação como perfil, se é exigido que ele fique na operação no dia a dia. Então, dedique tempo a essa parte da COF, porque o franqueado que não se identificar com aquilo, ele mesmo já não vai mais querer prosseguir no processo. Então, eu acho que quando a gente tem transparência desde o início, na relação, no início de uma relação, as chances daquela parceria dar certo e ser bem sucedida é muito grande. Então, eu falaria para dar uma atenção especial a essa parte e ser transparente, né? Colocar informações realmente verdadeiras. Perfeito, gente. Conversa muito, muito boa. Se a gente pudesse aqui, eu acho que a gente ia ficar mais umas 2 horas, pelo menos. Assunto não falta, né? Mas, realmente, eu acho que um ponto aqui que você levantou, André, é dedique tempo. E aí, os dois lados. O franqueador precisa dedicar tempo para fazer uma COF, né, com informações bem inteligíveis para o candidato, informações bem balizadas no que é o negócio dele, no valor de investimento. E o franqueado, quem está querendo entrar no mercado de franquia, precisa dedicar um tempo, sim, né? E muitas vezes procurar ajuda, seja de um advogado, seja de um financeiro, para analisar a circular de oferta e tomar uma decisão acertada, consciente, né? Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, André, Andréa, meus queridos amigos. Foi excelente esse nosso bate-papo. Queria agradecer à ABF, a equipe da ABF, né, por nos dar essa oportunidade aqui. E, para finalizar, dizer aqui que o podcast é um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece recursos para a gestão de redes de franquia e filiais, que tem hoje mais de 25 módulos integrados e que muitas empresas franqueadoras utilizam. Obrigado, pessoal!